Fala pessoal, tudo bem? Olha só, vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Bolsonaro deveria abandonar Nunes e apoiar Marçal nessa reta final das eleições? Comenta aqui a sua opinião, porque o que temos para revelar nesse vídeo vai te deixar de queixo caído. A estratégia da ala conservadora tá cheia de surpresas e a última bomba aqui é referente a isso. Bolsonaro abandona o Nunes nessa reta final. Será que o Marçal tinha razão? Vou trazer aqui para vocês tudo o que acontece em relação a isso e tem mais. E é claro, né, a esquerda continua passando vergonha. Dessa vez foi o próprio Haddad, ministro da Fazenda, que pagou o maior mico. E eu vou contar todos os detalhes sólidos para vocês. Mas calma que isso é só a ponta do iceberg. A situação para Lula está se tornando um verdadeiro pesadelo. Lembra do escândalo da Lava Jato? Pois é, gente, uma revelação surpreendente acaba de acontecer e trouxe uma derrota esmagadora para o Lula. Isso mesmo, o pior de tudo é que a decisão não veio só dos seus aliados no STF, né? Nós vamos falar da própria justiça, isso mesmo, gente. Lula parece estar mais irritado do que nunca e a maré só se vira contra ele. Então se prepara que esse boletim está repleto de informações bombásticas e eu vou compartilhar cada uma delas com vocês. Antes, queria só reforçar que quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal para receber as informações quentinhas, sempre com uma análise aprofundada sobre a situação e separada da opinião da mídia, porque a gente sabe que a mídia vem manipulando as pessoas e temos que tomar bastante cuidado com a informação. Então o nosso canal vem com toda essa delicadeza, trazendo uma análise mais profunda sobre o que realmente está acontecendo, para não fugir do contexto como muitos querem fazer, né? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha, siga a nossa página lá no Insta também e bora comigo para as notícias. Já vou começar com essa primeira aqui, que é a respeito do Bolsonaro, que decidiu não gravar o programa com o Ricardo Nunes, tá, gente? É isso, né? Vocês ouviram, tá aqui ó, no Jornal Metrópole, segundo o colunista Guilherme Amado, Bolsonaro decide não gravar o programa de Ricardo Nunes no primeiro turno. A promessa é que a gravação do Bolsonaro com Nunes ocorra talvez no segundo turno, se o candidato à reeleição avançar no dia 6 de outubro. Então, na Band, com o Jair Bolsonaro em 20 minutos, tudo pode mudar. Mas salva alguma novidade, né? A decisão de não gravar esse primeiro turno, um depoimento pedindo votos para Ricardo Nunes, parece que abalou aí o Centrão, hein? Eu vou trazer todos os detalhes aqui agora a respeito dessa notícia, porque o Bolsonaro segue sentindo-se pouco prestigiado por Ricardo Nunes. O problema é que o segundo turno, se for contra o Guilherme Boulos, tudo indica aí, né, que o MDBista vai se afastar mais ainda do ex-presidente para tentar fazer prevalecer a imagem de alguém de centro. Mas o Bolsonaro não é de centro, não é mesmo, gente? Ele é de direita, ele é da ala conservadora. Então, como que fica isso? E eu vou trazer aqui a minha opinião para vocês em relação aqui, porque tem uma outra matéria que saiu no jornal o Globo, que olha só, devido Bolsonaro não fazer esse vídeo pedindo votos direto para o Nunes, olha só, os apelos para Bolsonaro aumentar o tom contra Marçal vieram aí se expandindo pelo Centrão. Então, assim, a equipe de Nunes, segundo o jornal aqui o Globo, gente, deixa eu até pegar aqui para vocês verem, né, com receio de uma reviravolta nessa reta final de eleição, aliados e integrantes da campanha do Nunes têm insistido para o Bolsonaro se engajar na desconstrução do Pablo Marçal. E o pedido foi levado inclusive aos filhos do ex-presidente, com o objetivo de que eles convençam o pai a fazer críticas mais contundentes sobre o candidato. E o cenário visto como ideal por aliados de Nunes seriam falas do Bolsonaro sobre episódios de violência envolvendo o Marçal e sua equipe, acompanhado de análise de que ele não teria equilíbrio para ser prefeito de São Paulo. Então vamos lá, né, gente? Vamos trazer aqui a minha opinião com base nessa polêmica aqui do Bolsonaro, que resolveu não gravar o vídeo nesse primeiro turno para o Nunes e da equipe de Nunes pressionar para que o Bolsonaro possa aí desconstruir a imagem do Marçal. Na minha opinião, que muitos não estão percebendo, é que há uma estratégia maior por trás desse cenário. Acredito que Marçal e Bolsonaro estão, de certa forma, conversando, se alinhando para algo mais sólido no futuro, porque o que vemos na campanha atual pode ser apenas uma fase temporária, pois Marçal já insinuou várias vezes que seu relacionamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro vai melhorar após as eleições. E isso nos leva a crer que eles podem estar elaborando um plano de união estratégica. Portanto, em vez de Bolsonaro atacar Marçal a pedido do Centrão,
o mais sensato seria ele manter uma postura neutra, permitindo que os conservadores escolhessem livremente. Ao fazer isso, ele pode evitar um desgaste negativo com sua base de apoio e, ao mesmo tempo, abrir caminho com um alinhamento com Marçal no futuro. Essa união poderia fortalecer a direita, a ala conservadora, de uma forma inteligente e coesa, principalmente se o objetivo fosse reorganizar uma força conservadora em São Paulo e no Brasil a longo prazo. Forçar um debate entre Bolsonaro e Marçal nesse momento, a mando do Centrão, seria um grande erro, porque o público conservador prefere coerência e um projeto claro para o futuro. Se há um alinhamento em curso, como Marçal já deixou no ar, faz muito mais sentido que Bolsonaro siga uma estratégia de neutralidade agora para depois unir forças em algo maior, beneficiando a ala conservadora de uma forma mais ampla. E ainda tem mais, né? Eu acho que é o seguinte, gente, Nunes não é representante da ala conservadora nem de direita, ele é centrão. O apoio do Bolsonaro, na minha opinião, foi puramente estratégico devido à falta de um nome forte da direita para concorrer com Boulos. São Paulo é uma potência política e econômica e as estratégias para governar precisam ser inteligentes, mas querer que Bolsonaro ataque um candidato que se diz claramente alinhado aos valores conservadores, como é o caso do Marçal, para um defensor do centro, é um erro que não agrada a base conservadora. A realidade é que os eleitores de direita não se parecem representados por candidatos centristas, e forçar um ataque entre Bolsonaro e Marçal apenas dividirá ainda mais o eleitorado, que não pode acontecer. É óbvio que nessa eleição a decisão de apoiar Nunes pode ter sido motivada aí por falta de opções, mas isso não justifica a necessidade de atacar alguém que represente os ideais conservadores. Uma base conservadora quer coerência e alinhamento com seus princípios e não vê um Bolsonaro defendendo o centrão a qualquer custo. Comenta aí a sua opinião. Enquanto isso, eu vou trazer mais uma novidade aqui, mais uma informação importante para vocês. Vamos trazer agora a respeito do Haddad, gente, o ministro da Fazenda. Olha só o que ele teve a ousadia de fazer, né? Vou trazer aqui. Olha só, gente, mostrar aqui para vocês a matéria do Haddad, que culpa Bolsonaro por atraso em controle de bets e diz que o governo vai colocar ordem no caos. Eu quero trazer aqui para vocês a respeito desse assunto, porque assim, a gente sempre vê o governo do Lula criticando a oposição. Mas quando desemprego tá embaixo, aí muda, né? O governo fala que não é sorte, é trabalho. Mas quantas queimadas? É culpa do Bolsonaro. Mas e agora que tá no governo dele? Não, a culpa é do povo, a culpa é do pássaro que sai queimando tudo, a culpa é de tudo que imaginar, menos do governo. Tá, e agora as bets, o descontrole no orçamento, tudo ele terceiriza a culpa. Vocês perceberam? Para mim é até impressionante como a esquerda nunca perde a oportunidade de culpar a oposição pelos seus próprios erros. E essa narrativa é repetitiva, cansativa. Sempre que dá algo errado, a culpa é da oposição, mas quando há algo positivo, aí é mérito exclusivo da esquerda. Eles tentam reescrever a história constantemente, manipulando os fatos para se eximirem de qualquer responsabilidade. Haddad, o governo Lula, querem convencer a todos que herdaram um cenário de caos total, quando na verdade a inércia, a falta de ação provém do próprio governo atual. E vamos lembrar que o Bolsonaro pegou uma pandemia, né, gente? Então assim, eu vou priorizar resolver a pandemia ou vamos priorizar a questão dos jogos? Então assim, vamos lembrar que tudo da vida, em qualquer área, tem as prioridades. E se essa era uma prioridade tão grande do governo Lula, por que no primeiro ano de mandato ele já não fez? Ou nos anos que o PT ficou aí, né, no nosso país? Porque não é a primeira vez que a esquerda vence uma eleição ou a esquerda está no poder. Então, assim, os jogos não começaram agora. Ou começaram com o Bolsonaro. Isso já existe há muitos anos e o PT permaneceu aí no poder por muitos anos. Então, se quisesse resolver, a maior culpado nisso tudo seria o próprio PT, que passou mais tempo no poder, né, do que outros. Então, vamos ser francos, né? E aqui, gente, para finalizar o nosso boletim de hoje, eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação. Olha só, Toffoli anulou as condenações do Léo Pinheiro, o principal delator de Lula. É isso mesmo que vocês viram.
Conforme a gente vê na matéria aqui pelo jornal O Globo, né, o ministro do STF, Dias Toffoli, anulou os procedimentos da Operação Lava Jato contra o empresário Léo Pinheiro, gente, é isso mesmo. Aqui, segundo ele, tal conluio e parcialidade demonstram a não mais poder que houve uma verdadeira conspiração com objetivos políticos. Então, eles trouxeram aqui que a defesa argumentava que as mensagens entre procuradores e Moro revelados pela spoofing confirmaram que Léo Pinheiro foi alvo de uma perseguição pessoal sem limites pelos integrantes da Força Tarefa Lava Jato em conjunto com o ex-juiz federal Sérgio Moro. E disse também que o empresário foi utilizado como instrumento para angariar provas para processar e ao final condena o alvo então pré-concebido, o senhor ex-presidente, hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele trouxe aqui e eu vou trazer a minha opinião para vocês em relação a essa matéria e essa anulação, tá? O que eu penso a respeito disso? Olha só, a anulação das condenações de Léo Pinheiro, principal delator de Lula, é um verdadeiro tapa na cara, tanto da sociedade, né, que vê um absurdo desse acontecer, mas também do próprio Lula, que sempre tentou controlar o judiciário, deve estar engolindo a seco essa decisão, porque dizer que ele se deu bem com a soltura de alguém que ele considera traidor seria engenhosidade. Na verdade, isso expõe ainda mais a podridão do jogo do poder que ele tenta manipular. E Lula não queria ver Léo Pinheiro provavelmente solto, afinal esse homem foi o responsável por entregar os detalhes mais sujos do esquema de corrupção que envolveu o ex-presidente. Mas o fato do próprio Toffoli anular as condenações de um traidor de Lula revela que, por mais que ele tente, a justiça não está completamente sob seu controle. Isso mostra que as engrenagens do judiciário ainda podem escapar sim das mãos do petista. E quem sabe o que mais pode vir à tona com essa decisão. Lula acha que tem tudo sob controle, mas essa reviravolta prova o contrário. E mais, né? Fica claro que o jogo do poder do Brasil está longe de ser resolvido. Se Léo Pinheiro está solto, é porque ainda há muito mais por vir. E quem sabe aí se Lula será o próximo a cair em sua própria armadilha, gente. Então o fato é que por mais que tente centralizar o poder, Lula não conseguiu fechar todas as portas do judiciário. Isso abre, uma certa forma, uma esperança pra gente no meio de tanta injustiça que estamos assistindo nos últimos dias. Então essa aí é a minha opinião, eu queria saber de vocês. Obrigada aí por estarem comigo. Um beijo, se cuidem, não esquece de se inscrever no canal, se inscreve no outro canal também, siga a gente lá no Insta e até o próximo boletim.